Você aceita um desafio? Então, me responde. O que as palavras em inglês CEO, FBI e UFO têm em comum? Olha, CEO, você deve conhecer, significa o quê? Chief Executive Officer, né? Que seria, em português, diretor-chefe executivo. FBI, todo mundo conhece dos filmes, né? O Bureau lá, Federal de Investigação, que seria, digamos assim, a Polícia Federal dos Estados Unidos, né? E UFO seria, em português, o que a gente chama de OVNI, né? Ou seja, o objeto voador não identificado, tá? Então, e aí, qual é a relação dessas palavras em inglês? Sei lá, a gente pode ter levantar aqui uma teoria da conspiração. Será que CEO, né, que é o diretor lá de uma empresa, ele foi abduzido por alienígenas, né? Tem por isso o UFO. Daí o que acontece? Chamaram o FBI para ajudar a investigar e tal. Não, na verdade não tem nada a ver. Olha, o que há de comum entre essas palavras não é o significado delas, tá? Mas sim a pronúncia. E mais do que isso, né, é uma questão de tonicidade, tá? O que é tonicidade? Olha, a gente já aprendeu isso em português, significa o quê? É a sílaba mais forte, a sílaba tônica, né? Ou seja, aquela que a gente vai pronunciar com mais força, digamos assim, né? Agora, como é que é tonicidade em inglês? Em inglês vai ser stress, né? Opa, stress em inglês significa estresse, como a gente sabe, né? Eu estou estressado, carregado nesse sentido, mas também é o que? Dentro de pronúncia, de fonologia, vai ser o que? A tonicidade, né? E quando você tiver essas abreviações, acronismos e por aí vai, né, que nós temos o quê? 3 letras, a regra de pronúncia, de tonicidade é a seguinte, olha, que você tem aqui, ó, 1, 2, 3, essa terceira aqui é que vai ser o quê? A mais forte, tá? Quando você fala, por exemplo, MBA. Né? Que em português, né, que a tradução seria o quê? Mestre em administração de negócios, não, mestre em administração de empresas, né? Quando você fala MBA, né, em inglês, qual é a nossa tendência? Falar como em português, ou seja, falar em um tom o quê? Plano. Então eu falo assim, ó, MBA. MBA. Não, na verdade, quando você tem aqui, ó, 3 letrinhas, é essa terceira aqui que vai ser mais forte, tá? Então você vai dizer assim, ó, MBA, MBA, tá? E aí você vai o quê? Você diz aqui MB e aí você sobe a tonicidade, MBA. Então, nesses 3 casos que eu mencionei agora, né, do diretor-chefe executivo, como é que você vai pronunciar isso? Não diga CEO, não, diga CEO, CEO, tá? Depois, FBI, FBI, tá? Depois, o OVNI vai ser o quê? UFO, não UFO, UFO. Outros exemplos, né? O nome lá da rede de TV, né? A gente fala CNN. Não, na verdade você tem que subir aqui, ó, CNN, não é isso? Olha, vou citar outros exemplos que fazem parte do nosso dia a dia, né? O FMI, né? CIA, todo filme em inglês tem que ter a CIA, né? Como é que você vai pronunciar isso aqui, né? Daí você tem esse aqui, ó, que vai ser o quê? Literalmente seria o serviço. Revenue é receita, né? É renda, né, interna. Isso aqui em português equivale pela Receita Federal, né? Que a gente fala receita, eles também têm aqui, ó, revenue, né? A Receita Federal. Você poderia ter também o que todo mundo conhece, né? A FDA, né? A Agência lá de Administração de Alimentos e Medicamentos, tal, né? Então, olha lá, você vai dizer CNN. E aqui, como é que você vai falar isso? Ó, isoladamente fica IMF. Mas quando você tem aqui, é a terceira que vai ser mais forte. Então, ó, eu estou colocando aqui a transcrição fonética, você diria o quê? IMF, IMF, tá ok? E não IMF, tá? CIA, como é que você vai falar isso? CIA, CIA. Veja só esse exemplo. If all of these characters are continuously betraying the fictional IMF or very real CIA, then the fact that Hunt remains loyal must mean he is a heroic character. Even if it means going against orders, we're told again. If all of these characters are continuously betraying the fictional IMF or very real CIA, then the fact that Hunt remains loyal must mean he is a heroic character. Even if it means going against orders, we're told again.
E você não precisa, né, ter medo aqui de exagerar. Exagere, porque é assim que eles falam. Então você vai dizer IMF, CIA, IMF or very real CIA, IMF or very real CIA. Depois, a Receita Federal. Aqui é I. Como é que se pronuncia R em inglês? Vai ser não é isso? Então, como é que ficaria a pronúncia? Ficaria isso aqui, ó. IRS. IRS. E o último, FDA. E para você exercitar, né, essa regrinha de pronúncia, de tonicidade, veja outros exemplos. Como é que você fala isso aqui em inglês? BBC. Não é isso? BBC. Tá? Depois, JFK, JFK, Los Angeles, né? Como é que você vai falar isso? Não diga LA, LA. Você vai dizer LA, LA. O nome da empresa, AT&T. Um outro exemplo agora dentro desse, digamos, inglês do trabalho, Business English. Você vai ter lá o quê? O Chief Financial Officer, que seria o quê, então? O diretor financeiro-chefe. Como é que você vai pronunciar isso? Então, você vai dizer CFO. Só que aqui tem um detalhe. Você vai emendar esse F com O. Não é isso? Então, vai ficar assim, ó. CFO. CFO. And we brought in the former CEO, the former CFO, and we brought in the former CEO, the former CFO. Outro, né? Você vai ter o diretor-chefe de operações. Então, você vai falar o quê? COO. COO. Né? E até mesmo números, né? Nessa sequência de 3. Você tem 911. E você sabe outras aplicações dessa regra de tonicidade? Sim. Quando você tem o quê? Nomes de cidades, por exemplo. Né? Deixa eu te dar alguns exemplos. Quando a gente fala Nova York, não é isso? O que acontece? Eu acabo ouvindo pessoas falando Nova York e dão a tonicidade aqui, ó, em new. Lembra que você pode pronunciar new or new. Né? Então a pessoa fala assim, ó, New York, eu estive em New York, né? Não, na verdade, quando você tem assim, ó, duas palavras, tá ok? Vai ser o quê? A segunda que vai ter a tonicidade. Então você vai dizer o quê? New York, New York, tá? E não New York. Outro exemplo de nome de cidade, né? Você vai falar New Jersey, New Jersey, tá ok? Depois, você vai até o Parque Central. Então não diga Central Park. Não, Central Park. Palm Springs. Renting out a hotel in Palm Springs. Agora, e se eu acrescentar aqui a Nova York em uma terceira palavra? Né? Se eu dissesse cidade de Nova York. Opa, a tonicidade vai para a terceira. Então você vai dizer o quê? New York City. New York City, tá ok? Mesma coisa se eu dissesse New York Times, o nome do jornal, New York Times. E um outro equívoco que a gente acaba cometendo também vai ser o quê? Quando a gente fala nome e o sobrenome de uma pessoa. Né? Então, por exemplo, você tem lá a atriz norte-americana Helen Hunt. Né? Então, a pessoa, né, desavisada acaba dizendo o quê? Helen Hunt. Né? Não, na verdade, essa regrinha vai valer o quê? Também para nome e sobrenome. Presta atenção como ela diz o nome dela e qual é a palavra que tem a tonicidade maior. Hi, I'm Helen Hunt. Reparou? Ela não diz Helen Hunt, ela vai dizer Helen Hunt. Então, quando você tiver nome e sobrenome, vai ser o quê? O segundo que vai ser mais forte. A mesma coisa quando você diz lá o nome do protagonista lá de Velozes e Furiosos, que vai ser o quê? Vin Diesel. Vin Diesel. Então você coloca aqui, ó, Vin Diesel. Não é isso? Vai ser essa segunda. Spreading the burden of carrying an action franchise from the shoulders of Vin Diesel and the late Paul Walker. Spreading the burden of carrying an action franchise from the shoulders of Vin Diesel and the late Paul Walker. Vin Diesel and the late Paul Walker.
E aí algumas pessoas chegam para mim, olha, você sabe que não tinha reparado isso? E aí outros alunos se mostram assim hesitantes, né? Mas é isso mesmo, né? Porque para mim não é bem assim. Olha, na verdade a gente acaba o quê? Não percebendo, nossos ouvidos não estão treinados para isso, né? Agora, para tirar o que se houver aí a sua dúvida, né? Presta atenção como o narrador aqui desse vídeo seguinte vai dizer esses 3 nomes, né, de celebridades. Charlie Chaplin, or Rudolph Valentino, or Babe Ruth. E aí, percebeu? Você notou que o sobrenome é bem enfatizado, stressed, né? Vou repetir para você. Charlie Chaplin, or Rudolph Valentino, or Babe Ruth. E aí, gostou desse vídeo? Se sim, né? Se você gosta de inglês ou se você precisa do inglês, seja para sua vida pessoal ou profissional, você pode se inscrever aqui embaixo, tá ok? Daí eu te mando um e-mail te avisando, né, quando eu postar um outro vídeo como esse aqui, tá ok? Então, eu te vejo no próximo vídeo.